Amém. Adoração. Vocês vão lembrar, senão eu vou explicar e vocês vão lembrar do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Aquela mulher era de um povo que não se misturava com os judeus, né, por uma questão cultural e de fato lá atrás uma inimizade que existia entre os judeus e samaritanos. E ela era uma mulher, né, que tinha uma prática de vida equivocada, uma prática de vida errada, como diz a palavra. O próprio Jesus expõe o seu pecado para trazer cura àquela mulher, falando, né, que ela estava já em outro relacionamento e que nem era o relacionamento que ela deveria estar, enfim. Mas não é exatamente sobre essa mulher que eu quero falar, mas sobre uma coisa que Jesus ensina aquela mulher, mesmo aos olhos humanos daquela época, ela sendo a mulher que menos parecia se encaixar com algo tão profundo que Jesus ensinou, que é a adoração. Se a gente pegar a palavra adoração, adorar, no original, a gente vai ver que ela está linkada com humilhação, prostração, se render. A palavra original da adoração tem esse significado: redenção, humilhação, prostração. Então, primeira coisa que a gente entende é que a adoração é um estado, é um lugar que eu devo estar totalmente rendido ao Senhor. E aí é por isso que a gente diz que a adoração não está linkada apenas com canções. As canções fazem parte da nossa expressão de adoração, mas é além disso. Vai muito mais profundo do que simplesmente cantar louvores, porque a adoração é uma vida em que eu levo diante do Senhor de rendição, de prostração, porque eu entendo que existe alguém sobre mim que me governa e alguém sobre mim que é digno da minha humilhação, da minha prostração, da minha rendição. Então a adoração tem a ver como eu e você nos comportamos. Muito obrigada. Você acredita que eu não bebi água? Desde um pouco. Então a adoração, a gente vai entender que é de fato, como muitos falam, né, um estilo de vida. Sim, é um estilo de vida onde nós nos dedicamos em de fato estar rendidos ao senhorio do Senhor Jesus. E aí Jesus vai falar para aquela mulher, porque aquela mulher, diante da revelação que Jesus traz para ela e tal. Se você quiser, depois vai lá em João 4 ou João 8? Acho que é João 4. João 4, obrigada. João 4. E lê a história sobre a mulher samaritana. Mas não é sobre a história, mas sobre o que ela revela àquela mulher. Porque tem um momento que ela fala assim: Jesus, tá, onde é o lugar certo de nós adorarmos a Deus? Porque uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é em tal lugar. Mas espera aí, aonde é o lugar certo? E aí Jesus diz para ela: olha, vai chegar um tempo, chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores, se ele diz a expressão verdadeira, é porque tem gente falsa adorando ao Senhor, tem falsos adoradores. Onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele tira da consciência e do entendimento daquela mulher que a adoração não é um lugar físico ou um lugar correto de se adorar, mas que a adoração é algo tão profundo, que só é capaz de ser adoração quando nós nos conectamos em espírito com o Espírito de Deus. O homem não é capaz de acessar o espírito do homem, mas o Espírito de Deus é capaz de acessar o espírito do homem. Ele começa a usar, palavras a qual vai trazendo entendimento para aquela mulher que a adoração não é um lugar correto, como por exemplo, eu vou adorar a Deus lá na igreja. Sim, aqui nós também estamos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas aqui, esse lugar aqui que a gente se reúne como igreja, não é um lugar só de tipo, ali sim é adoração. Não, na sua casa, até no ônibus, no metrô, em qualquer lugar aqui a gente só está reunido para adorar ao Senhor. Mas não é um lugar somente na igreja que a gente entrega adoração ao Senhor, porque a adoração não é um lugar físico, mas é
verdade. E em verdade. Vocês lembram quando Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, Ele sabe exatamente a verdade que eu e você carregamos, a verdade que eu e você somos, porque às vezes nós mascaramos. Então o Senhor, Ele está preocupado exatamente com Adinha, você. Não é o lugar, mas é como você está, é como você se rende, porque a adoração é se render, é se prostrar. Mas durante toda uma trajetória, durante toda uma vida diante do Senhor. E aí por isso que Ele diz para aquela mulher: olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque você pode estar aqui em Samaria, você pode ir para Judéia, você pode ir para outro lugar, mas você permanece levando a essência da adoração. Porque não é um lugar, mas é o que você carrega, é o que você demonstra, o que você expressa, é o que você é. É o que você é. Então a adoração não é apenas um lugar, não é apenas uma expressão visível, mas é como eu entrego a minha vida ao Senhor, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem um momento na Bíblia, lá em Lucas, que Jesus fala assim para Pedro, né? Quando ele diz que ele vai ser crucificado, e aí Pedro fica: como assim vão prender você? Não, Senhor, não vou deixar você me prender, não. E aí ele fala: Pedro, quando você se converter... Porque Pedro andava com Jesus, mas ele ainda não tinha entendido o que era adorar Jesus em espírito e em verdade. E aí Jesus fala: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. E é exatamente isso que acontece. Então a adoração também demonstra o quanto nosso coração está convertido ao Senhor. A adoração também demonstra pra gente o quanto nosso coração está entregue ao Senhor. Porque de fato a vida a qual eu levo diante dele. Pedro achava que estava convertido a Cristo, mas ele não estava. Jesus disse isso: Pedro, quando você se converter, Pedro. Para não ficar só nas minhas palavras, deixa eu ver aqui. Lucas 22, 31. Quando Jesus fala, como eu falei: olha, vão me prender e tal, vou ser crucificado, beleza. E aí Pedro fala para ele: não, Jesus, não é possível, você não vai. Você não vai ser preso, eu não vou deixar. Aí Jesus diz para ele, 22, 31, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E aí é tão lindo, a gente vai entrar em intercessão. É tão lindo que quando Jesus morre, ele ressuscita. E ele mostra, né, se revela aos discípulos como Cristo ressuscitado, de fato, venceu a morte. E ele, num lugar onde, de fato, Pedro estava pescando novamente. Quando Jesus ele teve o encontro com Pedro, Pedro estava no seu ofício, que era o quê? Um pescador. E ali Jesus demonstra exatamente no seu dia a dia, ali na sua prática, no seu trabalho, o quanto, de fato, o poder dele era real. E aí ele desanimado, os discípulos já desanimados, sabe? Jesus vai e se apresenta novamente para Pedro, só que ressuscitado dessa vez, e Pedro ali novamente fazendo as suas coisas. E aí vocês lembram comigo quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E ele fala isso 3 vezes. E no final ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Porque a adoração nos leva a um lugar de coletividade. Enquanto Pedro não se converteu, enquanto o coração de Pedro não estava convertido ao Senhor, ele não era capaz de ser um com os seus irmãos. Por isso ele diz: quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Mas então
depois Pedro entendeu, o seu coração foi convertido, foi entregue. Você lembra? Pedro, antes de Jesus morrer, ele queria sempre ser o primeiro. Deixa que eu proteja Jesus. Ele queria estar sempre à frente, era o maioral. Mas agora é diferente. Quando Jesus morreu e ressuscitou, se tornou diferente. Agora ele entendeu o que é adoração. Ele se rendeu e ele disse: Jesus, tu sabes que eu te amo. E aí então ele ouviu agora diferente. Então, Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Agora o coração de Pedro acessou o lugar correto de adoração, porque a adoração, um lugar de rendição ao Senhor, nos leva a servir uns aos outros. E isso é ser igreja. Intercessão é um lugar que Deus deu à igreja. Ele deu a Dinha? Eu acredito que sim. Ele deu a você? Acredito que sim. Porém, a Bíblia nos ensina que existe um lugar celestial que a Dinha não acessa sozinha, que você não acessa sozinho, mas que a igreja acessa. A igreja, o coletivo acessa. A intercessão é um lugar onde nós precisamos nos mover em unidade, no coletivo, juntos, juntinhos. Vamos abrir agora a sua Bíblia. Abre comigo aí, por favor, em Efésios 2. Efésios 2, do 1 ao 6 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele está falando o quê? De um poder de trevas, de um poder maligno. E ele continua dizendo, versículo 3: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Paulo está dizendo isso, olha, nós também, eu também, nós vivíamos como eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, antes de nós termos a vida de Cristo em nós, nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós éramos merecedores. Aí teve um dia que o pastor estava me falando, né, que ele estava conversando com alguns amigos, né, e ali ele estava evangelizando, e aí ele falou para eles, olha, vocês não sabem do que Deus, afinal de contas, quer salvar vocês? Para que Jesus veio? Para que Jesus morreu? Para salvar vocês. Vocês sabem, né, disso? Sim, mas salvar de quê? Né? Você perguntou, salvar de quê? Aí eles não souberam responder. Aí o Johnny falou, Jesus veio salvar vocês, a mim e a vocês, da ira de Deus. Aí a amiga dele virou e falou, ué, mas Deus se ira? Gente, Deus é o Todo-Poderoso. A gente serve um Deus que fez céu e terra. Sabe, aquele que falou, se apresentou para Moisés, olha, diga que o eu sou, porque ele é presente em todas as estações, de eternidade em eternidade, ele é o eu sou, te enviou. Então sim, Deus, né, deu poder sobre Jesus, e que a gente lê na palavra, nossa, se a gente lê Apocalipse, teve um dia que eu comecei a ler, eu fui lendo 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, eu só comecei a chorar. Eu falei, Jesus tem misericórdia, o quanto nós vamos sofrer ainda? Porque olha, Deus ele é misericordioso, mas a tendência ou o desejo de Deus nunca foi se irar conosco, mas o pecado veio. O pecado veio, mas por amor e misericórdia, como o apóstolo Paulo falou, pela graça vocês são salvos. Ele entregou
entregou o seu único filho para trazer a gente de volta a um lugar de amor, de presença. Porque sim, Deus não está feliz com o pecado da humanidade. Ele é santo, Ele não está feliz. Então sim, Jesus veio nos salvar da ira do Pai, da ira de Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer, mas olha, através dele, através de Cristo, nós estamos numa região celestial, onde Cristo nos deu acesso a isso. E é aí que entra a intercessão. No capítulo 1, volta um pouquinho comigo, no versículo 20 vai dizer assim: e esse poder, ele exerceu em Cristo. Poder o quê? O poder de ressuscitar, o poder das riquezas, da gloriosa herança dos santos, e por aí vai. Ele continua dizendo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus deu a Cristo toda a autoridade, todo o poder dos céus, da terra, debaixo da terra. E Deus colocou Cristo assentado à sua direita nas regiões celestiais, onde todo o governo está submisso a Ele. E o que nós acabamos de ler no capítulo 2 é que através de Jesus Ele pega a sua igreja, que é o seu corpo, que é a sua plenitude, que enche a terra, e nos coloca assentado com Ele. Você entende que a posição que a igreja, o corpo de Cristo está, é num lugar de autoridade, que está acima sobre todo poder, sobre todo governo, sobre tudo. Só que é a igreja que está sentada, não é a Dinha, não é você, é a igreja. Por isso a adoração, a intercessão nos leva a um lugar de unidade e coletividade. Porque o funcionamento da igreja é o fluir da igreja, é a missão da igreja. E não tem como a gente fazer isso sozinho. E não tem como a gente andar sozinho, e não tem como a gente orar sozinho, não tem como a gente tentar avançar sozinho. A gente precisa andar junto quando a gente pensa em corpo e missão da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. Uma vez, eu não sei se todos conhecem, eu sei que alguns vão conhecer aqui, os pastores, né, as pessoas um pouco mais novas vão conhecer. Pastor Fábio Coelho, quantos conhecem? Quantos gostam do pastor Fábio? Uma bênção, né? E uma vez perguntaram para o pastor Fábio assim, ó, pastor, me fala aí, a diferença de intercessão e adoração. Foi uma das frases, é grande a frase, presta atenção que eu vou ler, que eu gostei muito e eu fiquei revendo aquilo, revendo, anotei, revendo e anotava. Olha só, perguntaram para o pastor Fábio Coelho a diferença entre oração e intercessão. Aí olha a resposta dele. Intercessão é você se colocar entre Deus e alguém, lutar por alguém, por um povo, por uma região, entrar na frente de um Deus irado que está vindo para executar a sua ira num povo injusto. Então, se você só conhece um Deus que é irado, você não conhece o Deus que é amor. Então, você não conhece Deus. Só pode interceder quem conhece o coração de Deus. Senão, você não está intercedendo, você está orando. Eu sei que é grande, a gente vai entender. Na Bíblia, a gente tem alguns exemplos simples de intercessão e oração. Por exemplo, Davi, ele era um homem de muitas orações. Davi, muitas vezes, muitos salmos de Davi, não todos, mas muitos salmos de Davi é uma expressão de oração, onde ele imprime o seu coração para o Senhor, onde ele fala das suas queixas, das suas dores, das suas lutas. Isso é oração.
nós estamos colocando, expondo a Deus a nossa situação, a nossa vida. Mas intercessão é diferente. A igreja está sentada numa região celestial, com Cristo Jesus, onde nós dizemos que de fato é um lugar no mundo espiritual de intercessão, entre céu e terra. A intercessão, ela linka, ela junta. Vocês lembram quando Jesus fala assim: quando vocês forem orar, orem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a intercessão é esse lugar de unificar céu e terra, de trazer a existência do que está acontecendo no mundo espiritual, nas regiões celestiais, algo verdadeiro para a terra. Sabe quando a gente está orando por cura, quando a gente está orando por algo pelo Rio de Janeiro, quando a gente está orando, sei lá, por algo específico e parece que os nossos olhos não veem nada acontecendo, pare de pensar que não está acontecendo. Nós estamos trazendo no mundo espiritual, gerando no mundo espiritual uma realidade que é do céu para a terra. Os nossos olhos talvez não veem, mas está acontecendo. E o pastor Fábio, ele diz: olha, esse lugar de intercessão é um lugar de luta, é um lugar que você guerreia. E sabe um intercessor que nós temos como exemplo? Moisés. Quando Deus estava irado, mas irado literalmente com o povo, ele chega e diz para Moisés: Moisés, pega a tua família, vamos embora, eu vou matar todos eles. Porque Moisés ficou 40 dias no monte, sendo cheio de revelações de Deus. E o povo, liberto já de Faraó, estava levantando deuses, estava levantando, adoração, enfim, ao que eles queriam lá. E aí Deus se ira, e ele diz: eu vou destruir o povo de Israel. E aí você dá continuidade com a tua família. E Moisés, ele se coloca no lugar de intercessão. Deus, o que vão falar do Deus de Israel? Que você tirou a gente de lá para morrer no deserto. Deus, e as promessas que você deu a Abraão, Isaac, Jacó? Ele começa a se colocar num lugar onde ele atrai misericórdia, bondade, favor de Deus para o povo de Israel. Gente, Deus, ele não é pego de surpresa, né? Ele sabe de todas as coisas. E ele já sabia o que de fato aconteceria. Mas a palavra do Senhor, ela, inspirada pelo Espírito Santo, ela nos ensina o tempo inteiro. O Senhor queria que nós aprendêssemos a entender que esse lugar de intercessão, ele existe. E Moisés, ele se coloca nesse lugar. Não, Deus, não faz isso. Não, Deus, não faz isso. E aí Deus tem misericórdia. Existe a consequência. Uma parte morre. Não vamos entrar nesse mérito. Existe uma consequência para o pecado, mas o Senhor permanece deixando aquele povo vivo. E eles continuam a sua caminhada rumo à terra prometida. Então, intercessão, diferente de oração, é um lugar entre nós, alguém e Deus. E quando a gente lembra da igreja, da missão dada à igreja de estar assentada com Cristo nas regiões celestiais, unindo céu e terra, a gente entende que nós estamos em um posicionamento de guerra, que nós estamos em um lugar de batalha, e que não dá para ser vencido de qualquer jeito, mas através de adoração e intercessão, adoração, intercessão, adoração, intercessão, adoração, intercessão, adoração, intercessão. Com certeza, ou o pastor Samuca, ou o Lipe, algum deles vão trazer alguma coisa sobre isso. Eu já estou jogando aí. Lá em Apocalipse, fala sobre adoração e intercessão. Final dos tempos, o céu está tomado de adoração e intercessão. É a missão dada para a igreja, amados. Não tem como a gente fugir disso.
O que Apocalipse revela? Que os anjos olham para o Senhor e eles só conseguem dizer santo, 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 porque eles estão rendidos a quem é o Senhor. Mas eles não estão sozinhos. A Bíblia não fala que tem um anjo adorando. Existe um coral de anjos adorando ao Senhor, porque adoração, intercessão é coletivo, amados. É coletivo. E aí, voltando para a frase do pastor, a explicação do pastor Fábio, e ele fala, olha, e esse lugar que a gente se coloca de luta por alguém, por um povo, por uma região, é diante de um Deus irado. E a gente sabe que Ele é irado, só que a gente também conhece o seu amor. E é por isso que a gente é ousado em se colocar diante de um Deus irado em intercessão por alguém que parece que não merece a graça de Deus, por um povo que parece que não merece a bondade, a misericórdia de Deus, porque sim, nós sabemos que Deus, Ele odeia o pecado, Ele abomina aquilo que é errado, mas Ele é amor. E nós, a igreja, o corpo de Cristo, sabe exatamente, conhece exatamente a expressão desse amor, como o apóstolo Paulo também vai dizer, a largura, a profundidade. A igreja conhece esse amor, então ela não tem medo de interceder diante de um Deus irado. Ela não tem medo, porque ela também conhece o amor de Deus. Porque ela sabe o que o coração do Pai deseja. Tudo passa pelo nosso cérebro. Tudo. Eu estou andando para lá e para cá, né? Tem vários neurônios aqui, sinapses acontecendo aqui, que está falando, vai para lá, vai para cá, sabe? Está dando comando para o meu corpo, comando para a minha cognição, para aquilo que eu estou falando, porque tudo parte da cabeça. Nós precisamos, igreja, corpo de Cristo, ser sensíveis ao nosso cabeça. E entender os comandos que Ele está nos dando. Os comandos que Ele está nos direcionando. Esse Deus de amor, Deus irado e Deus de amor, Ele é irado com o pecado. Ele é irado com o que é errado. Mas Ele ama o pecador, e foi por isso que Ele deu o seu único filho. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu a melhor coisa que Ele tinha. Se vocês notaram, eu percebi isso tomando banho. Eu tô com mais marcas, ninguém me bateu não, tá, gente? No meu braço. E eu só percebi porque começou a doer na hora que a água bateu. Aí hoje eu fui lá no Mercadão de Madureira, sozinha. Eu nunca fui sozinha, foi a primeira vez. Eu não sei andar sozinha no Mercadão de Madureira, eu gosto de companhia. A última vez quem foi minha mãe, a outra foi a Gabi. Eu não gosto, gente. Quando eu estiver aqui no Mercadão de Madureira, alguém quiser ir comigo, por favor, me fala. Né? E aí cara, eu cheguei lá 1h47, e eu das 6 horas eu ainda estava lá, Jesus amado, doida para vir embora, sentada no chão. Falei, Senhor, sentada no chão, cheia de bolsa. Mas por quê? Sexta-feira eu vou fazer um bolinho pro Henrique na escola, e eu fui lá comprar algumas coisinhas para decorar. E tudo bem eu carregar aquele peso para ver a alegria do meu filho. Tudo bem agora eu estar dolorida, pelo menos eu consegui comprar tudo. Porque o Henrique, eu tenho certeza, quando ele vê tudo que a gente preparou para ele, ver os amiguinhos lá de chapeuzinho da Patrulha Canina, né, copinho que a mamãe comprou para dar para os amiguinhos, ele vai ficar super feliz. A slime, que agora ele está doido por slime, ele vai ficar super feliz, e eu também. Então eu estava com dor, mas estava feliz. Estava doida para chegar em casa e tomar um banho, mas eu estava feliz, porque isso é amor. Amor tem sacrifício. E não se engane, Jesus se sacrificou, mas Deus também se sacrificou. Quando Ele de fato entregou o seu filho, quando Ele de fato precisou deixar o seu filho sozinho. Eles são um sacrifício, não foi só do filho, mas foi do pai também. Então esse Deus irado, não é que Ele está irado com você. Não,
Ele te ama. Ele te ama a ponto de se sacrificar. Mas Ele é irado com o pecado. Ele é irado com o poder das trevas. E é esse lugar que Ele chama a igreja para guerrear. É esse lugar que Ele chama a igreja para trazer à existência aquilo que está acontecendo no céu, na terra, através de intercessão. Nós estamos em um lugar que liga céu e terra. É o que nós vamos fazer domingo agora no evangelismo. A gente vai para a calçada, vai botar caixa de som, vai botar ali uma tenda de oração. E a gente vai começar vai ser só isso o evangelismo. A gente vai poder abordar tranquilamente. Mas esse é o objetivo, a gente vai orar, vai adorar e vai pedir ao Senhor graça, amor, bondade de Deus sobre a nossa região, sobre as famílias desse lugar, porque nós precisamos crer que existe um poder dado à igreja que atrai tudo que foi gerado no céu, na terra. Mas isso eu não consigo acessar e fazer sozinha. A gente só consegue no coletivo. A gente só consegue juntos. A gente só consegue fazer unidos. Adoração nos leva a um lugar de coletividade. E intercessão a gente só pode se mover em coletividade. Não tem como ser diferente. Adoração nos leva a um lugar de coletividade. Intercessão é onde nós atuamos em coletividade. Essa é a missão também dada à igreja, dada ao povo de Deus. Então, a adoração, vocês entenderam? Entenderam? As próximas partes vão entender melhor ainda. Eu estou toda sorridente, né? Porque eu gosto de falar sobre esses temas. Adoração, intercessão. Entenderam a diferença de intercessão e oração? A gente precisa entender. Porque o conhecimento faz com que a gente comece a caminhar num lugar de autoridade. Eu conheço, então agora eu sei como conduzir. Eu conheço, então agora eu sei como atuar, como agir. Então é importante a gente entender essa diferença de intercessão e oração. Eu queria ler com vocês Mateus 16, avancem um pouquinho e nós vamos encerrar aqui. O resto Jesus vai nos ensinar nas próximas quartas. Mateus 16. O termo igreja, ela surge só depois que Cristo é revelado a nós, morre e ressuscita. Você não vai ver no Antigo Testamento, por exemplo, em algum momento o termo utilizado como igreja. Você não vai. Por quê? Se a igreja é o corpo de Cristo, e se Cristo é a cabeça da igreja, Cristo precisava ser revelado a nós. E no Antigo Testamento era só, uma sombra do que estaria para acontecer, até Cristo ser revelado a nós. Então o termo igreja, a palavra igreja, corpo de Cristo, só vai surgir no Novo Testamento, porque Cristo é o nosso fundamento, é aquele que de fato é um lugar seguro onde a igreja, esse corpo, ele nasce, ele flui, sendo conduzido pelo cabeça que é Cristo. Então, Mateus 16, 13, Mateus 16, 13, vai dizer assim, chegando a Jesus, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está
nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava falando de Pedro, mas ele estava falando de forma profética aquilo que ainda viria acontecer sobre ele mesmo. Cristo sendo a pedra qual ele edificaria a sua igreja. E as portas, preste atenção, amados, e as portas do Hades ou do inferno, não sei como é que está aí na sua Bíblia, e a porta do inferno não poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Olha só o que Cristo deu à igreja. Eu lhes darei a chave. Quando você pensa numa chave, você lembra o quê? Que abre algo. A chave nos lembra de porta, acesso. E ele diz: e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Mas vamos compreender uma coisa aqui. Ele está falando para quem? Para Pedro ou para a igreja? Quando você leu aí comigo agora, ele está falando para Pedro ou para a igreja? Ele está falando para a igreja. Pedro teve a revelação do Pai, como ele disse: Pedro, essa revelação não veio de você, veio do meu Pai. Mas aproveitando que estamos em um lugar de revelações, um lugar onde a mente de vocês estão começando a se abrir, sobre essa pedra eu também edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai vencer contra ela. E além disso, eu dou chaves para vocês, igreja, para vocês ligarem e desligarem, no céu e na terra. O poder do inferno não pode prevalecer contra a igreja. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Como é que é o resto? A igreja do Senhor. Gente, o inferno não pode parar a atuação da igreja. A violência, a potestade, principado de violência não pode parar a igreja. A pobreza não pode parar a igreja. A miséria não pode parar a igreja. A perseguição não pode parar a igreja. Os homens não podem parar a igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor, porque foi nos dado uma autoridade através de Cristo Jesus, de nos atuarmos com Ele na região celestial, com intercessão, com adoração, de ligar e desligar. Se coloca de pé no seu lugar. É um lugar onde Deus deu a igreja. No dia que você estiver com medo de alguma coisa, preste atenção. No dia que você estiver com medo de alguma coisa, isso é um conselho bíblico e pastoral. No dia que você estiver com medo de alguma coisa, se junte com a sua igreja. É sério. Jesus traz graça quando estamos juntos, força. Tem coisas que Ele faz no nosso quarto, mas tem coisas que Ele só faz com a igreja reunida. Tem coisas que Ele vai fazer no seu devocional, mas tem outras coisas que Ele vai fazer quando você estiver com a tua igreja. Entenda, o corpo de Cristo que o Senhor te colocou para fluir, para ser. Então, um dia que os seus medos aumentarem, ao invés de você correr nesse lugar, venha para esse lugar. Quando os dias estiverem difíceis, como a gente ouve isso, né, amor? Não, pastor, eu estava muito mal, preferi ficar em casa. Não faça isso com você.
venha. Venha, porque aqui é lugar de fortalecimento, onde a nossa unidade atrai presença, a graça do Senhor. E Ele vem porque nenhum mal pode prevalecer